Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer uma aula um pouquinho mais devagar de relação de equivalência e a ideia dessa videoaula, vamos dizer, preparar um pouco de terreno para a construção dos conjuntos dos racionais. Então o que a gente vai fazer? Vamos lembrar que só temos direito a falar de conjunto. Quando a gente quer falar de conjunto e relação de equivalência, de maneira grosseira, nada mais é que você pensar em uma flexibilização, enfraquecimento de igualdade. Em que sentido? Quando você pega um conjunto, você só diz que um elemento é igual ao outro, mas agora vamos supor, só para ter um exemplo, vamos fazer uma festa de aniversário e eu tenho que convidar um fulano. Ah, mas não dá para chamar o fulano e não chamar ciclano. Em contrapartida, também não dá para chamar ciclano e não chamar fulano. Então, você só tem duas opções. Ou chama os dois, ou chama nenhum dos dois. Então, é como se fosse. Então, você acabou, em um certo sentido, para a sua festa, ter que chamar. Vamos dizer que chamar em um pacote só, ou dois, ou chamar nenhum dos dois. Então, se enfraqueceu os dois, você pode ver como uma relação de equivalência. Eles estão ali. Eu estou vendo um par direto. Mesma ideia, você pode pensar com casamento, etc. Existe, como que eu vou dizer, flexibilização dessa hipótese de igualdade. Então, o que a gente quer fazer, como que eu disse, um conjunto não vazio. Então, vamos deixar isso aqui mais preciso. Desejamos, em algum sentido, criar um novo conjunto, que eu vou chamar de x barra, que, vamos dizer, flexibiliza a relação de igualdade do conjunto x. Então, só para ter uma ideia, como o conjunto x barra pode ser um pouco diferente, vamos dizer assim, eu posso trabalhar o x como sendo união com zero ou z. Vou trabalhar com z. E eu considero, vamos dizer, a flexibilização, entre aspas, mod 3. Em que sentido? Eu vou dizer que m é igual a n mod 3 se m menos n é múltiplo de 3, ou seja, 3 vezes k para algum k inteiro. Por exemplo, daí 1 é congruo 4, que é igual a 7, que é igual a 10, e 2 é igual a 5, que é igual a 8, que é igual a 11, 0 é igual a 3, que é igual a 6, que é igual a 9. Também pode botar um menos 2, menos 5, menos 8 e assim sucessivamente. Então, essencialmente, o que eu criei não tem nada a ver com esse z aqui, a princípio. O que eu tenho agora, muitas vezes, é a notação, o z3, e que a gente pode roubar um pouquinho a notação. Por exemplo, deixa eu trabalhar. Eu agora 1 é igual a 4, que é igual a 7, que é igual a 10. Então, pega um representante bom aqui, e o 2 igual a 5, etc. Então, a gente pode usar apelar um pouco a notação 0, 1, 2. E só usar esses. Em que esses três conjuntos são diferentes. A gente coloca um barra, porque fica interessante deixar um barra. E mais ainda, nós temos uma aplicação que vai de z para z3, em que o n nós associamos um n barra, em que em algum sentido 4 barra é igual a 1 barra. Ou seja, no meu conjunto z, 1 é equivalente a 4. No meu conjunto z3, eu posso escrever que 1 barra é igual a 4 barra. Então eu posso ver esse conjunto de um pouco diferente. Então isso aqui é muito diferente disso. Por exemplo, 2 mais 1 vira 0, por exemplo, no conjunto 3. Existe, claro, esforço para falar que 2 mais 1 é igual a 0. Eu tenho umas outras ideias. Mas a questão é que agora 2 mais 1 já não vai ser igual a esse 3 que a gente gostaria. Igual a um 3 barra, que é igual a 0. Mas, enfim. Temos o que a gente chama de flexibilização e repara. Eu criei, vamos dizer, com esse mod, três conjuntos disjuntos de Z. 1, 4, 7, 10, etc. 2, 5, 8, 11, etc. 0, 3, 6, 9 e etc. Isso é o que a gente, no fundo, vai acabar acontecendo quando a gente quer fazer relação de equivalência ou como que a gente gosta de flexibilizar essa igualdade. Então, o que significa uma relação de equivalência? Vamos supor que, lembra, nós só temos conjuntos. Se para falar de relação de equivalência, temos que comparar dois elementos. Se temos que comparar dois elementos, eu tenho que estar dentro de x cartesiano x. E comparar dois elementos nada mais é que pegar um par ordenado e falar que está dentro de um conjunto. O que significa isso? Por exemplo, agora então, o que a gente vai fazer? Vai pegar um subconjunto de x cartesiano x, vai falar que essa
vai ser um R, já pode pensar assim, só que o R vai se chamar de relação de equivalência, que aí que sim que o R é importante, que é o seguinte, um R tem que satisfazer essas três propriedades. Primeiro, que x e x continuam relacionados, eles mesmos. Você quer enfraquecer a igualdade, você não quer perder. Agora, a propriedade de simetria. Se x é equivalente a y, então y é equivalente a x. Então é isso aqui. Se x é igual a y, y é igual a x no novo sentido. E a terceira é o que a gente chama de transitividade. Se x é igual a y, x é igual a z, então y é igual a z, então x é igual a z. Então, ou seja, eu quero um subconjunto daqui que satisfaz isso aqui. Isso é possível? Sim, pega x cartesiano. Você pode falar x cartesiano x exatamente só pegar o que a gente chama da diagonal. X, y, z, z e etc. Ou seja, não fazer nenhuma nova igualdade. Mas, como eu disse, agora eu tenho direito a pegar mais elementos. De vez em quando, ao invés de escrever x, y pertence a R, podemos escrever agora assim. X é congruente a y, por exemplo, ou x equivalente a y. E o grande resultado, vamos dizer assim, porque, lembra, se a gente quer enfraquecer o conjunto, a gente tem que criar agora um novo conjunto com essas novas hipóteses. E criar um novo conjunto, o que significa? Como que a gente vamos dizer, só temos direito a falar de conjuntos? Tá, uma relação, ok, tá, é um subconjunto. Então, uma relação de equivalência, o que a gente vai fazer que é uma objeção entre relação de equivalência e uma partição do meu conjunto X. O que é uma partição? Essencialmente, uma partição nada mais é que uma coleção. Uma partição nada mais é que vou só falar. É uma coleção do meu conjunto de subconjuntos de X que satisfaz a seguinte propriedade. Primeiro, dois subconjuntos dessa partição sempre tem interseção vazia, ou seja, um conjunto é disjunto ao outro. É como se eu fizesse... lembra do 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8, etc.? Por exemplo, o que eu acabei de fazer é pegar o Z e fazer uma partição de 3 subconjuntos. O que eu estou pedindo? Primeiro, particionar. É como se fosse separar em cada trecho um conjunto de elementos. Eu vou falar, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá, e assim vai. Então, o que eu estou pedindo para você, falando, uma partição nada mais é que uma coletânea de conjuntos em que, em algum sentido, depois eu vou pegar um representante. Por exemplo, no caso anterior, eu peguei o 0 como representante de um desses conjuntos, um outro representante, e o 2 o outro representante. E no fundo, é isso que eu vou fazer. Esse aqui vai ser o meu primeira relação 1, relação 2, relação 3. Então esse vai ser o meu novo subconjunto. Então, vamos lá. Então, o que quer dizer isso? Só para vocês entenderem a partição, então é um conjunto... Então, a partição é uma coleção de conjuntos, coleção de subconjuntos, que eu vou escrever rapidinho, de X, subconjuntos de X, tais que 1 é a união de Y participa... isso mesmo. De Y é igual ao conjunto X. Ou seja, todo mundo está aqui. E 2. Se Y, interseção Z, é igual a vazio, se Y, Z pertence à minha partição P, e Y é diferente de Z. São só essas duas que eu preciso. Então, finalmente, o que a gente vai fazer? Para provar que existe uma objeção, bom, vamos provar a ida. Ou seja, uma relação de equivalência define uma partição. Em que sentido? Então, seja X um conjunto e R uma relação de equivalência. Então, o que a gente vai definir é o conjunto. Para cada x pertencente a x,
defina o conjunto, vamos dizer, vamos definir qual conjunto, deixa eu escolher uma letra aqui, Cx, como sendo o conjunto dos y em x, tais que x é congruente a y. É isso que a gente vai definir. O que eu vou ter que provar para vocês, e a primeira coisa que eu vou ter que provar para vocês eu vou definir a partição como um conjunto dos exatamente Cx, em que x pertencente a x. Então, primeiro, a união, vamos dizer, de Cx pertencente a P, de Cx, isso aqui eu estou fazendo união como conjuntos, isso aqui já é direto igual a x por definição. Segundo, agora vamos supor que eu pego dois conjuntos, Cx e Cy, com Cx diferente de Cy. Peguei dois subconjuntos daqui dentro. O que eu vou querer provar é que eles são disjuntos. Como que a gente prova que são disjuntos? Então, considere, ou melhor, com Cx interseção Cy diferente de vazio. Acho que é mais fácil escrever isso. Então, o que eu vou querer provar? Eu vou querer provar que Cx é igual a Cy. É a mesma coisa que provar isso aqui. Então, como que a gente faz isso? Então, tome Z pertencente a Cx interseção Cy. Então, o que nós temos? Nós temos que x está relacionado a z e y está relacionado a z. Por quê? Porque o z depende de Cx. Opa, x... aqui. Porque o z pertence a Cx e o z pertence a Cy. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que y está relacionado a... Se x está relacionado a z e y está relacionado a z, porque x está relacionado a y. Se x está relacionado a y, então, em particular, o que a gente acabou de provar é que x pertence a Cy e y pertence a Cx. Então, só por isso aqui argumentando diretamente é que o que acontece é que Cy é igual a Cx. Quem quiser provar com mais precisão, pegue um W pertencente a Cy, etc, etc. Ou pode argumentar da relação de equivalência, que quando a gente pega um subconjunto e acontece isso, é porque são iguais. Enfim, então a gente acabou de provar o segundo, então uma relação define uma partição. A volta é bem fácil. Por exemplo, se você tem uma partição, você já tem uma relação de equivalência. Como? Você diz que dois elementos do meu conjunto X estão relacionados se eles estão no mesmo Cx. Ou seja, a gente faz isso aqui. A gente faz o contrário agora. A gente diz que X está relacionado a Y se X e Y estão no mesmo conjunto da partição. Então, as três propriedades, XX está... As três propriedades de equivalência já faz direto. Não tem muito o que falar. Então, como que eu vou dizer? Há uma objeção entre a relação de equivalência e a partição. Então, essa relação de equivalência, definir a partição é importante. Por que eu estou falando disso? Porque agora temos coleção de conjuntos. Coleção de conjuntos, então agora eu tenho um novo conjunto. Então, nós temos o x barra como a coletânea de elementos. Ou seja, cada elemento do x barra é o Cx. E é isso que faz a diferença. Então, por exemplo, deixa eu só voltar aqui no início. O meu Z3, por mais que a gente colocou um 0 barra, 1 barra e 2 barra, o que eu estou falando para vocês é que o nosso Z3 ele vai ser o C0 como elemento, união o C1 como elemento, união
como C2 o elemento, em que a gente agora vai trocar o C0 para 0 barra, o C1 para 1 barra e o C2 para 2 barra, onde C0 é esse conjunto aqui, ó, o C1 é esse conjunto aqui todo. Então, baseado nessa construção, então a gente consegue, vamos dizer agora, diminuir o conjunto enfraquecendo a relação de equivalência só usando conjuntos. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.